Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta grande parte da população mundial e que no passado causava 1 em cada 7 mortes. Qual é a causa? Essa doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, um bacilo de Koch, chamado assim em homenagem ao seu descobridor, o bacteriologista alemão Robert Koch. Outras espécies de micobactérias, como as Mycobacterium bovis, africano e microti, também podem causar esta doença que afeta principalmente os pulmões. Porém, outros órgãos podem ser atingidos, como rins, órgãos genitais, intestino delgado e ossos. O Mycobacterium é um bacilo gram-positivo, alcoácido resistente e aeróbio obrigatório. Por esse motivo, e devido ao pulmão ser o órgão com maior concentração de oxigênio, o bacilo de Koch se reproduz e se desenvolve rapidamente nessa área do corpo. Mas, por que o nome de tuberculose? Em resposta à reação de hipersensibilidade, os macrófagos ativados formam agregados parecidos a tubérculos. Como ocorre? A disseminação ocorre quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, fazendo com que os micro-organismos causadores da doença fiquem no ar. O espirro de uma pessoa infectada joga no ar cerca de 2 milhões de bacilos. Já pela tosse, cerca de 3.000 partículas são liberadas. Os bacilos permanecem em suspensão pelo ar durante horas. Assim, se uma pessoa saudável respira num ambiente contaminado, ela pode se contaminar. Processo inflamatório. O indivíduo que entra em contato pela primeira vez com o bacilo de Koch não tem ainda resistência natural, mas adquire. Se o organismo não estiver debilitado, consegue matar o micro-organismo antes que este se instale como uma doença. É também estabelecida a proteção contra futuras infecções pelo bacilo. Tuberculose primária. Após um período de 15 dias, os bacilos passam a se multiplicar facilmente nos pulmões, pois ainda não há proteção natural do organismo contra a doença. Se o sistema de defesa não conseguir encurralar o bacilo, instala-se a tuberculose primária, caracterizada por pequenas lesões nos pulmões. Caverna tuberculosa. Com o tempo, e sem o tratamento, o avanço da doença começa a provocar sintomas mais graves. De pequenas lesões, os bacilos cavam as chamadas cavernas tuberculosas no pulmão, que costumam inflamar com frequência e sangrar. A tosse, nesse caso, não é seca, mas compõe sangue. É a chamada hemoptise. Principais sintomas: tosse crônica. O grande marcador da doença é a tosse durante mais de 21 dias. Febre, suor noturno, dor no tórax, perda de peso lenta e progressiva, perda de apetite, anorexia e dinamia, que é a falta de exposição. Alguns pacientes podem não apresentar os sintomas ou esses podem ser ignorados por serem parecidos com os de uma gripe. Tosse seca e contínua, se apresentando posteriormente, com secreção e com duração de mais de 4 semanas. Sudorese noturna, cansaço excessivo, palidez, falta de apetite e rouquidão são os sintomas da doença. Dificuldade na respiração, eliminação de sangue e o acúmulo de pus na pleura pulmonar são característicos em casos mais graves. Diagnóstico: é feito via análise dos sintomas e radiografia do tórax. Exames laboratoriais das secreções pulmonares e escarro do indivíduo são procedimentos confirmatórios. Inclui também o teste da tuberculina, o qual mede a hipersensibilidade do indivíduo através da reativação da doença. Prevenção. A prevenção usual é a vacina BCG, aplicada nos primeiros 30 dias de vida e capaz de proteger contra as formas mais graves da doença. Tratamento. Se houver a contaminação,
O tratamento é feito à base de antibióticos, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, com duração de aproximadamente 6 meses. Se o tuberculoso tomar as medicações corretamente, as chances de cura chegam a 95%. É fundamental não interromper o tratamento, mesmo que os sintomas desapareçam, pois fortalece o bacilo e pode trazer de volta a doença. Estatísticas e distribuição da doença. A incidência da doença é maior naqueles países com maior população e condições de vida mais precárias. 1/3 da população mundial está infectado com o bacilo da tuberculose. 45 milhões de brasileiros estão infectados. 5 a 10% dos infectados contraem a doença. 30 milhões de pessoas no mundo podem morrer da doença nos próximos 10 anos. 6 mil brasileiros morrem da tuberculose por ano.